Olá pessoal, vamos lá resolver então mais um exercício de integração por substituição DU. Se tu não assistiu a aula anterior, onde eu explico o que é integração por substituição DU, passo a passo e tal, vai lá e assiste porque é muito importante. Nessa aula aqui a ideia é realmente ir para cima desse exercício já com grande parte, né, dos aprendizados da aula anterior na cabeça. Então repara, né, a gente viu lá na aula anterior, né, na aula de substituição DU, que a nossa meta aqui é enxergar, né, alguma substituição que a gente possa fazer aqui. Uma certa parte do nosso exercício, da nossa função, que esse derivado apareça numa outra parte dela mesma. Gente, por que a gente faz substituição DU, né? Justamente porque a gente ainda não conseguiu fazer, né, pelas regras básicas que a gente sabia. Então olha só, a tua primeira tentativa, antes de tentar fazer qualquer substituição, sempre tem que ser o quê? Tentar resolver da forma mais fácil possível, que é simplesmente olhando. Bom, integral do seno de x mais 9. Putz, se fosse na integral do seno de x, eu sabia, né? A integral do seno de x a gente sabe que vale o quê? Vale menos cosseno de x. Então, gente, né, não dá pra gente fazer. Por quê? Porque é a integral do seno de x, não de x mais 9. Então, obrigatoriamente, a gente vai ter que ter uma substituição aqui. Então tá, olha só. Vamos olhar para o primeiro pedaço aqui da nossa função, né? Seno. Se eu derivar o seno, eu chego em cosseno. Agora busca aqui em volta, né? Vê se tu encontra um cosseno. Não tem. Então fazer o U como sendo seno de alguma coisa, não adianta, tá? Não adianta porque não vai resultar em nada. Essa é uma tentativa frustrada. Agora repara, né? X mais 9. X mais 9 é um polinômio de grau 1. Se eu derivar esse cara aqui, o que vai acontecer? Essa é uma coisa que no começo a gente não costuma enxergar, né? Se eu derivar um polinômio, seja lá qual for, né? Por exemplo, 2x, se eu derivar ele, o que vai acontecer? Vai virar simplesmente 2. Por exemplo, 7x vai virar 7. Né? A gente simplesmente deriva e esse x morre e fica só a constante. Agora, se esse cara aqui, né, x mais 9, a gente derivar, o que vai acontecer? Vai ficar simplesmente um 1. Então, repara, gente, essa é uma das substituições mais inteligentes que tem e no começo acaba sendo um pouquinho difícil de a gente enxergar. Repara, se eu chamar todo esse x mais 9 de u, repara, o que vai acontecer? Se a gente chamar de u nosso x mais 9, o que vai acontecer aqui, gente? U igual a x mais 9. Derivando então o u, a gente vai ficar com tirar a derivada de du em relação a x. Deriva o x vai dar 1. Deriva o 9 dá 0. Portanto, o nosso du vai ser igual a quanto, gente? Vai ser igual a 1 vezes dx. Olha que substituição sensacional. 1 dx. 1 dx. A gente tem esse cara lá em cima? Claro que sim. Toda integral tem o 1 dx. O 1 está escondidinho aqui, ele não precisa aparecer. Mas esse cara aqui todo vai ser quem? Vai ser o nosso du. Então repara, né, como é que ficou a nossa substituição. A gente colocou a integral do seno de x mais 9. Mas quem que vai ser o x mais 9? X mais 9 vai ser u. Então a gente tem a integral do seno de u. E agora, né, o 1 dx virou quem? Virou du. Basicamente a gente tem a integral do seno de u. Que barbada, né? Quem que é a integral do seno de u? Vai ser quem? O menos cosseno de u. Então, gente, olha só, né? Se tu quiser conferir uma integral, lembra que tu sempre pode derivar, né? Deriva o cosseno, tu chega em menos seno. Deriva o menos cosseno, tu vai ficar menos o menos seno, que vai dar mais seno, e tá corretinho aqui. Mais uma vez, né? Se tu quiser, tu pode colocar a constante c de integração aqui. Pode também colocar só lá no final. Então, essa integral aí, né? Qual que vai ser o nosso resultado? A gente vai ficar com menos o cosseno de u. Mas quem que é o cosseno de u? O cosseno de u é x, o u, né? O u é x mais 9 mais c, ok? Uma coisa que as pessoas acabam tendo um pouquinho de dificuldade é o seguinte, né? Poxa, mas eu sabia lá desde o começo que eu só ia botar dentro do parênteses e tal. Qualquer outra integral, tá? Digamos que fosse assim, por exemplo, 3x mais 9, já daria um resultado diferente desse aqui. Teria mais uma constante dividindo ou multiplicando. Então, gente, não se baseia, né, que essas integrais trigonométricas, não comete essa gafe que muita gente comete
de achar que só porque tu tem um polinômio de primeiro grau aqui, tu pode fazer a integral, né, sem fazer a substituição du. Depois, mais para frente, a gente vai ter, né, algumas aulas que a gente vai falar um pouquinho de como fazer algumas coisas de cabeça mais rápido. Mas por enquanto, tá? Vamos ficar por aqui e fazer sempre a nossa integral por substituição du bem direitinho. Na sequência, mais um exemplo para a gente não ter nenhum tipo de problema fazendo, né, integração por substituição du. Muito obrigado, até logo!